Gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura da Bíblia. Vamos ler segundo Tessalonicenses. Vamos ler, o livro é bem pequeno, tem 3 capítulos, tá? Então vamos ler 1, 2 e 3 de segundo Tessalonicenses. Mas antes, vamos orar? Pai querido, estamos, Senhor, na tua presença, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Pai. E te agradecer por mais este dia, por poder estarmos aqui e ler o teu livro sagrado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por estar nos ajudando, nos mantendo firme na leitura da tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos, que todos tenham força de vontade de continuar a leitura, Senhor. Que teu Espírito Santo os ajude, cuide deles, das famílias deles, Pai. E que todos venham a ler as Escrituras e a entender e te aceitar, Senhor, como seu único Senhor e Salvador. Abra, Senhor, os olhos e o entendimento do povo, Pai. Cuide de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, antes de começar a leitura, eu quero falar com vocês o seguinte. Para vocês que não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aproveita agora a chance que você está tendo, que você está vivo, porque depois que morrer, aí não tem mais jeito. Aceite-o agora, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o próprio Deus que desceu do céu para se fazer homem e vir para morrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados, para que possamos segui-lo, porque depois ele ressuscitou. E aí, todos que nele crer e seguir ele, né, vão ser salvos e vão entrar na vida eterna. Porque se não for pelo Senhor, não adianta. Você pode ser bonzinho, você pode fazer tudo o que você quiser. A salvação não é pelos bens que você vai fazer. Depois que você se converte, automaticamente você vai querer fazer o bem. Porque aí você já é uma nova criatura, você nasceu de novo. Então, gente, aceite o Senhor. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E não deixa para depois, que pode ser que depois não dê mais tempo. Então, fala com Ele, ore, conversa com Ele, pede ao Espírito Santo para que te ilumine teus pensamentos, as tuas vontades, que você entenda, e aí você aceite Ele e fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você vai ver como a sua vida vai melhorar muito, você vai mudar, você vai nascer de novo. E você vai se tornar uma pessoa bem mais feliz. Porque aí você vai ter a sua salvação garantida pelo Senhor Jesus. E não vamos fazer igual muitos fizeram, né? Tanto os israelitas quanto o povo que saiu do Egito junto com os israelitas no deserto. O Senhor, Ele era o pão que descia do céu para alimentar eles no deserto. Eles não tinham comida. A comida lá era o maná, era o pão que descia do céu. Mas o que aconteceu? Muitos deles não quiseram mais. No começo comeram, depois não quiseram mais. Ou seja, no começo aceitaram o Senhor Jesus, mas depois renegaram, não quiseram mais. Eu vou ler para vocês
em Números 11, depois se você quiser ler inteiro, aí você lê várias vezes, você vai entender. Eu vou ler o 4, até marquei aqui para que não me perca. Em Números 4, em Números 11, perdão. Números 11, o versículo 4, 5, 6, 19 e 20. Para vocês verem o que aconteceu. Eu já tenho esse livro gravado, já li, mas eu queria mostrar para vocês como que é a ingratidão do povo. Vamos lá então, ó. E o vulgo é o povo que estava no meio dos israelitas, um povo que saiu do Egito junto. Então aqui o Senhor está falando, ó. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Vai analisando. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões e dos porros, acho que é os alhos, né? E das cebolas e dos alhos. Analisa só, eles comiam tudo isso lá no Egito? Não. Malemar era assim um pedaço de pão e água e eram chicoteados para trabalhar, era escravo mesmo. Então eles estão aqui reclamando de uma coisa que nem lá tinham, né? Ali eles tinham o maná, que era o próprio Senhor que estava descendo do céu, eles tinham maná para se sustentar, né? Então eles tinham que aceitar e agradecer muito por isso, né? Aí o 6, tá? Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha como que eles trataram o pão, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o pão da vida. Então, eles falaram desse jeito, é terrível, né? Mas agora a nossa alma seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Não eram mais escravos, tinham maná para comer à vontade, o Senhor estava protegendo, levando eles, e eles reclamaram que não estava bom. Eles não queriam o pão da vida, eles não queriam o Senhor Jesus. Eles queriam o quê? Viver sem Deus, sem o protetor, porque para não aceitar, né? Então, agora nós vamos para 19 e 20. Aí Moisés falou com Deus, né, que o povo estava querendo, era a carne, que não queria mais maná, que estavam chorando, que estavam reclamando que no Egito eles comiam de tudo e ali eles não tinham. E Moisés falou com Deus. Imagina, né? O Senhor já sabia de tudo. Óbvio, né, que já sabia. Mas o Senhor mandou avisar eles, né? Fala para eles se purificar que hoje eles vão ter carne. Então, ó. Aqui, ó, pois íamos bem no Egito. Aqui é o finalzinho do versículo 18, tá? Ó. O que eles falaram, ó. Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Acho que eu vou ler o 18, tá, gente? Ó. E dirás, aqui o Senhor está falando, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Aqui o Senhor está falando para Moisés falar para o povo. Continuando, não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos
enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós. Olha só, era o próprio Jesus descendo do céu, era o pão. Como ele disse, eu sou o pão da vida. Então aqui, ó, porquanto rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Estavam arrependidos de ter saído do Egito. E isso aconteceu. O Senhor mandou vir, porque o Senhor ordena e tudo acontece, né? Vinham as codornizes, né? E eles comeram até sair pelos ouvidos mesmo, né? De tanto que comeram. Mas o Senhor ficou muito aborrecido com isso. E depois muitos foram fulminados, né? Então, gente, eu queria ler esse pedacinho só para mostrar para vocês que a ingratidão vem de longe. Então, nós não podemos fazer que nem eles, né? Nós temos que ser gratos ao Senhor, aceitá-lo, porque Ele deu a vida dele tão importante por nós. E nós nem merecíamos, porque somos pecadores, né? Então vamos pensar nisso, vamos andar no caminho do Senhor. Quem não aceitou o Senhor, aceite-o. Quem já aceitou, anda no caminho do Senhor, faça a coisa correta, pare de mentir, pare de fazer o que não é direito, o que não agrada o Senhor. Vamos parar, né? Vamos andar no caminho certinho do Senhor, do nosso Deus, porque não sabemos a hora que Ele vem para nos buscar. E se nós não estivermos alinhadinho com Ele, aí fica, aí não vai subir. Então vamos procurar ficar alinhado, fazendo o que Ele mandou, seguir os passos do nosso Deus, do nosso Senhor, para que quando Ele vir, nós o conhecemos e vamos estar juntinho com Ele, Ele vai nos ver e vai nos levar junto com Ele. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos para a leitura agora, tá? Aqui antes de começar o segundo livro, o segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, o Paulo ele vai fazer como sempre, né? Paulo dá graças a Deus pelos Tessalonicenses, a fé que eles têm em Cristo, o amor que têm uns pelos outros e a presença deles no meio de perseguições, são conhecidos pelos irmãos de outras igrejas. Deus os protegerá e no dia do juízo eles louvarão ao Senhor Jesus. Agora a gente vai para o capítulo 1. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos, que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém, né? O juízo final. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês
e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedeçam ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia. O dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando lá para falar para vocês dos hebreus, né, que estavam no deserto, depois que saíram do Egito, vocês viram que eles não quiseram mais o pão, que era o maná. O pão caía do céu, o maná caía do céu. Mas eles não quiseram mais. O que eles queriam? Queriam carne. Teve que matar um monte de bichinho, um monte de codornizes para comer. Então, gente, isso leva ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele veio, depois de 4.000 anos, ele veio na Terra, se formou homem para nos salvar. Então, o que aconteceu? Muitos israelitas não o aceitaram como Messias, como Senhor, não o aceitaram. E fizeram o quê? Mandaram para a morte, teve que morrer. Não é? Não é isso que aconteceu? Eles não aceitaram de novo, mais uma vez. Lá no deserto não aceitaram o pão, não quiseram ele. Preferiram as codornizes, matar e comer. Depois, quando o Senhor veio em carne, também muitos não aceitaram ele. Então a gente vê, gente, que temos que prestar bastante atenção e fazer a coisa certa para não corrermos o risco de fazer a mesma coisa que muitos fizeram com o nosso Deus, né? Agora a revolta, o perverso e a misteriosa maldade. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Então vamos para o 2, tá? Capítulo 2. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados. Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, deixa eu voltar aqui. Não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados.
se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Então, Paulo está avisando aqui, que tem muita gente que fala, não, o Senhor já veio. Veio sim, ele veio a primeira vez. Como ele prometeu lá no Antigo Testamento, ele prometeu que viria e veio. Foi cumprido todas as profecias. E ele prometeu, na nova aliança, depois que ele veio, ele prometeu que ele vai voltar. E tem a data certa, a hora certa. Nós não sabemos. Só ele sabe, porque ele é o Deus, ele é o próprio Deus. Mas nós não sabemos. Então, nós temos que andar na linha, obedecer os seus mandamentos, né? E procurar nos santificar. Melhorar, né? Porque a gente pode ir melhorando cada vez mais, né? Um vai aprendendo com o outro e assim nós vamos, né? E vamos seguindo a palavra do Senhor. Então, muita gente fala que o Senhor já veio e as pessoas que não... Tem gente que fica assustada, mas ele já veio. Tem uns que acreditam que já veio, que não vai voltar mais, mas vai voltar. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Então, vamos aguardar o Senhor, né? Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que eles acham que é divino. Esse aqui, o anticristo, ele é um homem, gente. Para quem não sabe, ele é um homem. Ele vai ser um homem que vem no meio da política. Vai ser muito sábio. O povo vai contemplar, vai aplaudi-lo, porque ele vem e vai tentar fazer a paz com todos, né? O mundo vai estar em guerra e ele vai vir para trazer a paz, a solução do problema. E aí o povo todo vai falar, oh, que bacana, que legal, que homem sábio, fez a paz, olha, deve ser de Deus. Só que não. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. É só assim para os israelitas descobrir que realmente ele não é o Messias, né? E o Messias já tinha vindo há tempo e eles mandaram matar, né? Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo. E como, né, gente? Mas o que está para acontecer, acontecerá. Somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Aqui, gente, o que não deixa que isso aconteça é o povo de Deus, os santos de Deus, todos os que respeitam o Senhor, que aceitou Ele como Senhor, e tem o Espírito Santo. Então, enquanto esse povo estiver na terra, os santos, né, nós que aceitamos o Senhor, estiver na terra, esse inimigo não vai aparecer. Mas depois que o Espírito Santo sair da terra, aí ele vai aparecer.
E aí quem ficar vai sofrer. E vai sofrer muito, porque se não aceitar o que ele quer, o que ele manda, você vai colocar uma marca na mão direita ou na testa, como diz lá em Apocalipse. Se você não fizer isso e não adorar o anticristo, você não vai poder comprar nem vender. Ou seja, a sua vida não tem mais o que fazer ali. Acabou. Porque se você não adorar ele, você vai ficar sem nada disso. Se você não pôr a marca, você vai ficar sem condição você não vai poder mexer no banco, na tua conta, não tem dinheiro para comer, para pagar luz, para pagar água, para pagar os impostos. E aí o que acontece? Aí você vai ser despejado da sua casa, você vai ser jogado da sua casa. E aí vem o sofrimento. Porque o Senhor falou que até o próprio parente que ficar a favor dele vai entregar aquele que não ficar a favor. Isso é terrível, né? Deus o livre, misericórdia, Senhor. Então, por que a gente não faz tudo para não ficar, né? Vamos fazer tudo para não ficar. Deus o livre. Porque passar por essa grande tribulação é terrível. Então, aqui, ó. Mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. E enganará com todo tipo de maldade. Os que vão ser enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Tá vendo? É aquilo que eu falei. Porque não se salvar, porque não pedir ao Senhor para ajudar, para abrir o entendimento, o Espírito Santo entra na nossa vida para nos ajudar a entender a palavra de Deus, a entender o que vai acontecer. Quem não aceitar não é obrigado a aceitar, porque é livre-arbítrio. Mas aí depois vai pagar as consequências, né? Se morrer sem o Senhor Jesus, não tem mais jeito. Não adianta falar que vai ter um negócio para purgar os pecados. Não existe, gente. Não existe. Isso aí foi coisa que o homem inventou e colocou para todo mundo. Tipo assim, o homem maligno, o que está do lado do maligno, ele faz tudo para tirar o foco do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inventa que tal coisa faz milagres, os mesmos milagres que o Senhor Jesus fez, para tirar o foco dele. Aí você vai e acredita naquilo que o homem maligno, né, que está do lado do maligno, te apresenta, você acredita. Aí te apresenta outras coisas, você vai acreditando. Então o foco sai do Senhor Jesus e vai tudo para essas coisas aí. E aí você fica naquela dúvida, é outro, e aí acredita naquilo, acredita. Ou seja, você não está no caminho do Senhor, porque o Senhor abomina isso. Aí você não vai ser salvo, porque você não sabe em quem acredita. Porque não adianta falar que qualquer caminho leva ao céu, porque não leva. E também que alguém ou algum santo vai interferir por nós lá junto com Deus, porque não vai, porque santos somos os que se arrependeram dos pecados e aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E esses santos, nenhum vai intervir e falar de nós para Deus, nenhum. Somente o Senhor Jesus.
Então nós temos o Espírito Santo, porque acreditamos nele e vamos esperar que ele vai vir nos buscar. Então, é só ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É livre arbítrio. Por isso que acontece as coisas hoje em dia, porque o mundo jaz do maligno. Desde o começo do mundo, quando Deus criou tudo perfeito e entregou para Adão e Eva, e Adão e Eva entregou, era livre-arbítrio. Se eles fizessem isso, ia acontecer o que aconteceu. Adão e Eva entregou o poder para Satanás. E por isso que Jesus fala que o mundo jaz do maligno. O inimigo, ele é o príncipe desse mundo. Então, gente, é livre-arbítrio. Você só aceita se você quiser. Ou você é de um lado ou você é do outro. Só existe dois caminhos. O caminho do Senhor Jesus, que leva à vida eterna, e o outro caminho que leva à perdição. Então aqui o Senhor fala, ó, eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Meu Deus, misericórdia, gente. Você que acredita em outras coisas que o homem colocou, e o homem falou que é santo, falou que é isso, falou que é aquilo, peça perdão a Deus e pede para o Senhor. E o Espírito Santo fale com você e você peça perdão e você aceite o Senhor para você ser salvo. Que é terrível isso, né? Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se não andamos no caminho do Senhor Jesus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, então vamos andar no caminho errado. Esse caminho não é de Deus. E aí a salvação a pessoa não vai ter. Agora, firmeza e fidelidade. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Aqui, ó. Palavra do Senhor. Que o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que, na sua bondade, nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme. Encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Temos que procurar, gente. Temos que procurar e procurar o lado certo, ler muito as escrituras para entendermos, porque aqui, ó, fala do Senhor Jesus do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Agora aqui, orem por nós. Vamos para o capítulo 3 e último, né? De 2 Tessalonicenses.
Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele, para que fique envergonhado. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Saudações. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, né, gente? Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, nos ajudando, nos ensinando. Obrigado, Senhor, por estar conosco o tempo todo. Obrigado por tudo. Peço que o Senhor abençoe, proteja, abra os olhos e os ouvidos espirituais de cada pessoa, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.